nele, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa mensagem e quem viu que era o Senhor que estava agindo, não podia crer, pois, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem das sinagogas. Eles gostavam de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem ordena o que eu devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Amém. Obrigada, irmã. Então, nós temos aqui, irmãos, nesses versículos, né? Nós temos duas subdivisões aqui da Bíblia. A primeira parte falando do 37 ao 43, acerca da incredulidade dos judeus, que foi o que nós começamos a falar semana passada. E a segunda parte, do 44 ao 50, o resumo dos ensinamentos de Jesus. Nós falamos, né, só para recapitular aqui bem rapidamente, que nós passamos na aula anterior, nós falamos que o livro de João, ele é normalmente dividido em dois livros, né, vamos dizer, dois sublivros. A primeira parte, do capítulo 2 até o capítulo 12, o livro dos sinais, onde Jesus apresenta o seu plano de salvação, onde Jesus tem o seu ministério público, e a partir do capítulo 13, a gente vê o livro da glória, onde a gente verifica, nas passagens registradas por João, o tempo que Jesus dedicou aos seus discípulos, para lavar os pés dos discípulos, para estar ali em comunhão com os seus discípulos, e o tempo onde Jesus passará pela cruz, pela morte, né, pelo julgamento e condenação dos homens, e depois a sua ressurreição. Então, a gente vê essas duas divisões, o livro dos sinais e o livro da glória. E nós estamos no finalzinho do livro dos sinais. E nesse finalzinho do livro dos sinais, a gente vê duas verdades que encerram essa primeira parte do Evangelho de João: a soberania de Deus na salvação do homem e a responsabilidade do homem na sua própria condenação. E a gente enfatizou aqui mais uma vez, como o Diego, né, sempre gosta de trazer nas apresentações das aulas dele, né, porque o objetivo do livro de João foi para que as pessoas conhecessem a Jesus, certificassem acerca dos sinais de Jesus, para que as pessoas crescem que Jesus era o Filho de Deus, e crendo em Jesus as pessoas tivessem vida eterna nele. Então, a gente começou falando, né, sobre a soberania de Deus na salvação. E nós falamos do versículo 37 e do 38, que embora Jesus tivesse até aquele momento feito vários sinais, vários milagres na presença das pessoas, muitos não creram em Jesus. Eles permaneciam cegos, eles permaneciam com os ouvidos encerrados, eles permaneciam com o coração endurecido e não viram a glória de Jesus, assim como Isaías registrou em Isaías 6, Isaías 53. E aí, até esse momento, a gente viu, Jesus havia curado cegos, Jesus havia curado leprosos, paralíticos, Jesus havia curado a filha do rei, transformado de um oficial do rei, transformado água em vinho. Jesus havia transformado 5 pães e 2 peixinhos numa alimentação suficiente para 5.000 pessoas. Jesus andou sobre o mar, Jesus havia ressuscitado Lázaro, e esse foi o último sinal de Jesus, o último milagre realizado, e neste último sinal,
Jesus traz à vida Lázaro, mas Jesus também ali estava trazendo, né, a fúria daquelas pessoas que ali, naquele ponto, já haviam condenado Jesus e que ele precisaria morrer. E nesse momento, eles não queriam apenas matar Jesus, mas também Lázaro, porque Lázaro era prova de tudo aquilo que Jesus havia realizado, de tudo aquilo que Jesus estava apresentando ali como verdade, e eles precisavam veemente combater tudo aquilo que Jesus ensinava. E a gente viu também que a palavra sinal ela só vai aparecer novamente no capítulo 20, no versículo 30 e 31, porque Jesus encerra ali os seus sinais para entrar nessa subdivisão, vamos dizer, do livro da glória. Então, nós falamos um pouquinho que sinais e maravilhas não salvam a vida de uma pessoa. E nos parece muito absurdo ver tudo aquilo que Jesus havia realizado. E João relata no capítulo 21, no finalzinho do livro, né, de João, que muitos outros sinais, muitas outras coisas foram realizadas por Jesus e que se fosse escrever todos eles seria impossível ter espaço, livro suficiente para registrar. E ainda assim as pessoas não confiavam. Nós falamos, né, sobre esse absurdo de ver esses sinais, ver todas as maravilhas e eles não serem suficientes. Ainda assim, gentios e judeus viram, mas não creram em Jesus. A maioria dos judeus, né, eles foram excluídos por causa da incredulidade. Nós falamos de algumas outras passagens de João, usando o próprio Evangelho de João para trazer todo esse resumo, né, do final aí dessa palavra. E nós também falamos que essa incredulidade que João registra aqui acerca das palavras de Jesus não é uma incredulidade que vemos no meio do povo cristão, porque é aquele que crê, ele já é transformado, ele aceitou Jesus, ele tem a sua vida transformada pelo Espírito Santo, mas que muitas vezes nós podemos viver momentos de frieza, momentos de incredulidade e que nós precisamos veemente combater isso nas nossas vidas. Nós falamos que sobre mesmo, né, essas coisas absurdas, né, aparentemente absurdas, aquelas pessoas não acreditando em Jesus, conforme o versículo 37, 38, 39, 41 e 42, a gente viu que Jesus reina sobre todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Aquilo não aconteceu e não pegou Jesus de surpresa. Aquilo tudo aconteceu para que se cumprisse o propósito de Deus da salvação dos homens por meio da crucificação de Jesus, morte por meio do sangue derramado de Jesus. Então, nós falamos, né, que Isaías havia já, mais de 700 anos antes, relatado isso. Isaías viu, por meio de uma visão que o Senhor deu a ele, ele viu Jesus sendo, né, a glória de Jesus, ele recebeu essa glória de Jesus, ele se disponibilizou a servir ao Pai, levando a palavra, e a mesma incredulidade que nós vimos Isaías registrar, nós vimos João também registrar no tempo de Jesus, e infelizmente é a mesma incredulidade que nós vemos hoje nos nossos dias. E nós vimos que para que se cumprisse, né, a palavra do profeta, porque tudo está debaixo do controle de Deus, por isso as pessoas no tempo de Jesus também não criam. Por isso os olhos foram cegos, por isso o coração daquelas pessoas foram endurecidos. Nós falamos também que João usa um pouco diferente a profecia ele relata de uma forma diferente a profecia de Isaías 6:10, porque João usa mais a questão de ver os sinais, né? Ele estava ali falando acerca dos sinais. As pessoas não precisavam mais apenas ouvir a palavra que era revelada por Isaías. As pessoas estavam ali diante de Jesus. Elas estavam vendo Jesus realizar aqueles milagres. E ainda assim aquelas pessoas não creram em Jesus. Nós falamos, né, acerca então dessa soberania de Deus, que Jesus não foi surpreendido. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse a profecia do Senhor. E nós falamos, né, que nesse momento, muitas das autoridades das sinagogas, muitas autoridades que conheciam os escritos, que conheciam a palavra do Senhor, muitos creram,
Mas essa crença ela não foi suficiente para que eles declarassem a Jesus, para que eles confessassem a Jesus. E nós usamos aqui algumas passagens da Bíblia, que é necessário a confissão. É necessário eu declarar a minha fé, a minha crença em Jesus. Porque confissão não é simplesmente falar, confissão é praticar a verdade, é praticar a palavra, é praticar aquilo que Jesus nos ensina. E muitos, mesmo vendo ali, né, o seu conhecimento, mesmo com toda a sua mente, com o seu intelecto, eles conseguiam perceber que tinha algo diferente em Jesus. Ninguém seria capaz de realizar por si mesmo tais sinais, tais maravilhas, se não fosse enviado de Deus, se não fosse o próprio Deus encarnado, se não fosse o próprio Deus ali revelando a Deus, revelando o seu povo, revelando a si mesmo, ao seu povo, para realizar tais sinais e milagres. E ainda assim, eles não creram. E aí a gente vai ver 4 pontos que nós colocamos aqui acerca dessa soberania de Deus, porque muitas vezes a gente coloca, mas como que Deus endureceu o coração daquelas pessoas? Né? Por que Deus fez isso? Então aquelas pessoas não creram porque Deus endureceu o coração daquelas pessoas? Não, irmãos. Nós falamos desses 4 pontos que devem ser observados, que a soberania de Deus não é colocada contra a responsabilidade humana. O homem é responsável pelo seu próprio endurecimento. Nós colocamos que o endurecimento como castigo, apresentado por Isaías, apresentado aqui por João e em várias outras passagens do Evangelho, é apresentado como uma condenação de um povo que é condenado. E de um povo que é condenado, que escolhe ser o que é e de fazer o que faz, contrário às Escrituras. E por isso eles têm o seu coração endurecido, mas pela sua própria decisão. A soberania de Deus é motivo de esperança e de consolo para aqueles que creem. Né? Se não fosse motivo de esperança, se não fosse motivo de consolo, não faria sentido nós estarmos orando a Deus, clamando a Deus para que Ele opere em nós o seu milagre, se não crêssemos, né, na soberania de Deus. E o quarto, último ponto que nós colocamos acerca da soberania, e aí nós paramos nesse slide na última aula, é que esse endurecimento do povo, o comissionamento de Isaías para esse ministério aparentemente infrutífero, porque Isaías viu ali na glória de Deus, ele viu Cristo sendo morto, viu Cristo ali sendo crucificado para que a obra do Senhor se realizasse. Era um ministério, vamos dizer assim, fadado ao fracasso. O próprio Isaías, em outras passagens, ele coloca, Senhor, eles não creram. Senhor, eles não querem ouvir a tua palavra. Mas tudo isso fazia parte do propósito redentor de Deus, de que a palavra do Senhor fosse revelada àquelas pessoas, dando oportunidade àquelas pessoas de ouvirem, de terem as suas vidas transformadas, de crerem na palavra, de crerem em Deus, para que eles pudessem ser salvos e pudessem ser alcançados pela palavra de Deus. Então, nós, recapitulando, voltando assim rapidamente, nós falamos disso na aula passada, nós falamos da soberania de Deus, e nós vamos entrar agora no segundo ponto, que é o homem é responsável pela sua condenação. Antes de entrar nessa parte, eu pergunto aos irmãos se ficou alguma dúvida em relação a essa primeira etapa, da soberania de Deus, se alguém gostaria de trazer algum ponto, alguma coisa que talvez os irmãos tenham pensado ao longo da semana, antes da gente entrar nessa próxima parte. Alguém? Por enquanto não, irmã Silvia. Tá, então é isso aí. Vamos seguindo aqui. Então, vamos falar que o homem é responsável pela sua condenação. No versículo 3, nos versículos anteriores, no versículo 37, no versículo 37, peraí, irmãos, minha Bíblia. No versículo 37,
embora Jesus tivesse feito os sinais, no 38, para que se cumprisse, o Senhor cegou os olhos. Então, no versículo 37 e 38 e no 39, a gente falou, né, voltando aqui só para a gente pegar as marcações. No 38, nós falamos para que se cumprisse a profecia, por isso eles não creram, mas aqui nós temos no 43 o motivo para que se cumprisse. Por quê? Né? Por que que eles não creram? Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, aqui está toda a motivação, aqui está a responsabilidade do homem pela sua própria condenação, porque amamos mais a nossa própria glória do que a glória de Deus. Então, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles judeus, aqueles gentios que estavam ouvindo a palavra, eles não estavam querendo a glória de Deus, mas eles estavam buscando a glória de si mesmo. E em João 5,44, a gente tem, mais uma vez, né, essa acusação repetitiva, essa afirmação aqui de João, que como eles poderiam crer se buscavam a honra uns dos outros. João 5,44 diz assim: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Então, muitos não creram, muitos não confessaram a Jesus, e muitos confessaram a Jesus, mas confessaram da maneira errada, da maneira como a Escritura não diz. Como nós falamos, muitas das autoridades conseguiam ver Jesus como Filho de Deus, mas eles não tiveram coragem, eles não tiveram ousadia de ter as suas vidas transformadas por essa verdade, por essa crença. Porque tanto aqueles que não creram, tanto aqueles que creram, mas não tiveram coragem de confessar, estavam preocupados com a sua própria glória, com a aprovação do homem e com a glória deste mundo. E aí, nos louvores aí que Diego cantou, né, e nas palavras que ele diz, que o Senhor nos ensine a buscar a glória dele, né, não buscar a glória, a aprovação de homens, e que se viermos a enfrentar a rejeição de pessoas, a rejeição dessa sociedade, das nossas famílias, porque estamos buscando a glória de Deus, que o Senhor venha suprir isso no nosso coração, nos trazendo conforto, nos trazendo consolo, porque a glória de Deus não é para este mundo, a glória de Deus é para a eternidade. E muitas vezes nós vivemos pensando no hoje, né? E aí, irmãos, eu queria que a gente pensasse um pouquinho o que seria a glória dos homens nos dias de hoje. A gente vê o homem buscando o tempo todo o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, e por isso ele vai por meio de tantas práticas, de tantas áreas do conhecimento científico, procurando identificar a sua existência, recorrendo a ideologias e filosofias, e muitas vezes o que isso só gera no homem é justificativa pelos seus próprios erros, é justificativa pelas suas falhas, pelas suas escolhas. E aí, muitas vezes, a gente escuta como justificativa que as escolhas, que o erro que o homem comete é porque ele é influenciado por essa sociedade, que a culpa é dessa sociedade patriarcal, que a família que exclui, a família explora o homem, que a exploração do homem começa dentro das próprias famílias, que a culpa é de uma sociedade burguesa e capitalista, e tudo isso são justificativas vãs que o homem cria para justificar que ele ama mais a glória de si mesmo. E aí, quando a gente pensa um pouquinho dessa glória no nosso meio cristão, né, como é que está hoje a nossa vida dentro da nossa igreja? Nós estamos indo, participando dos cultos, participando dos eventos, como uma rotina de estar na igreja, como uma rotina de sermos aprovados pelos nossos líderes, pelos nossos irmãos, de não sermos julgados pelas pessoas. Nós estamos dentro da igreja buscando adorar a Deus? Ou estamos buscando a glória de Deus nas nossas vidas? Sermos, né? Recebermos a glória de Deus por meio da aceitação das pessoas? Nós estamos dispostos, irmãos, a responder as perguntas mais difíceis na sociedade, a nos posicionar de acordo com a verdade de Deus, de acordo com as Escrituras? Nós estamos atentos aos ensinos, aos materiais educacionais dos nossos filhos,
aos ensinos dos nossos filhos dentro da igreja, dentro das nossas casas. Estamos combatendo assuntos, temas que são importantes e que são necessários de ser combatidos dentro dos nossos lares e dentro das igrejas. Nós devemos preparar os nossos jovens, os nossos filhos, porque os nossos filhos estão sendo assediados nas escolas, nas universidades, a pensar como o mundo pensa, a viver uma cultura que substitui a nossa cultura cristã. E substituir nossa crença, os ensinos de Deus por uma outra cultura, é também incredulidade. Muitas vezes a gente vê os filhos, os nossos filhos, quando eles são crianças, são pequenos, a gente, enquanto pai, mãe, enquanto família, nós conseguimos influenciar os nossos filhos. Mas muitas vezes a gente vê que quando eles entram na adolescência, quando eles entram na juventude, muitas vezes eles são influenciados pela cultura da sociedade, pelas universidades, pelos os colegas, pelos alunos, pelos amigos. E aí nós devemos rever, será que nós não estamos conseguindo, né? Por que nós não estamos conseguindo influenciar na fase da adolescência? Por que tantos cristãos, quando entram na universidade, eles abandonam a fé cristã, abandonam as igrejas, abandonam a palavra do Senhor e começam a viver como o mundo vive? O que nós estamos fazendo que não está sendo suficiente para manter os nossos jovens, os nossos filhos na igreja? Então a gente vê aqui, irmãos, que muitas vezes o desejo de ser aceito em grupos familiares, em ambientes que extrapolam, né, o nosso convívio cristão, até mesmo dentro do próprio convívio cristão, muitas vezes nos faz rejeitar a glória de Deus para buscar a glória de homens. E aí, voltando, né, para a passagem, para o registro de João, muitos creram em Jesus, mas tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Aquelas autoridades não queriam perder a fama, não queriam perder o prestígio na comunidade. Eles escolheram seus próprios egos, eles tiveram dúvida entre escolher a glória de Deus ou escolher a glória dos homens, que aos seus próprios olhos era o melhor naquele momento. Me faz bem ter posição na sinagoga, né? Me faz bem ter posição, ser aceito no convívio ali daquelas pessoas, mas essa posição, essa aceitação poderá me levar ao inferno. Então, cuidado, irmãos. Até hoje, muitos relutam a seguir a Jesus por força de hábitos, por prazeres carnais, por vício, pela mentira, pela fofoca. Então, irmãos, aqui nessa passagem, João está aqui nos mostrando que eu tenho responsabilidade pela minha escolha. Eu tenho que escolher ser obediente ou não à palavra. Eu posso até ver os sinais, mas se eu não escolher ser obediente, eu vou estar abrindo mão da glória de Deus. E aqui a gente vê que é necessário ter um coração humilde, ter um coração aberto, um coração entregue na presença do Senhor, pronto, disposto a ouvir a voz dele, ouvir os seus ensinamentos. E a gente percebe que a realização de milagres não é evidência de que as pessoas vão escolher a Cristo. Mesmo vendo os milagres, muitos escolheram não acreditar. Eles não querem a tua palavra, como disse Isaías. Jesus viu isso, Isaías viu isso, e nós vemos hoje da mesma forma. Nosso coração precisa amar mais a glória de Deus, mais do que tudo, né? Que o Senhor possa nos ensinar a amá-lo sobre todas as coisas. Quando colocamos qualquer coisa, qualquer pessoa no lugar que é devido a Deus, cometemos o pecado da idolatria. E deste pecado nós partimos para outros pecados cada vez mais degradantes por rejeitar a Jesus. E foi isso que aconteceu. Aquelas pessoas rejeitaram a Jesus e são responsáveis pela sua própria condenação, pelo próprio endurecimento. A gente viu que aquelas pessoas naquele momento, eles já estavam tão certos de si, queriam tanto a sua própria glória, que eles já estavam dispostos a matar o Filho de Deus. Eles já estavam tramando a morte de Jesus. E aí, continuando falando um pouquinho sobre a culpa do homem, né? A gente vê muitas vezes na palavra a expressão viver em trevas.
é uma metáfora muito comum para apontar a vida pecaminosa, a vida separada de Deus, e aquelas pessoas escolheram. Do versículo 42, 33, a gente vê que eles exerciam uma fé superficial, a fé que ouve a palavra, mas que não guarda as palavras de Deus. Eles preferiram viver nessa vida de trevas, nessa vida separada de Deus. A mensagem foi levada a todos. Todas aquelas pessoas receberam a mensagem, mas não viram a glória de Deus como Isaías viu, lá em Isaías 6, 9 e 10. A mensagem do Senhor, ela precisa confrontar. E quando Isaías recebeu essa visão, quando Isaías viu o ministério, tudo que ele precisava ensinar, tudo que ele precisava ver do servo sofredor de Cristo, do propósito de Deus de salvação, Isaías reconheceu que ele era o homem mais pecador. E ele ali se prostrou diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que ele sozinho não era nada, que ele não poderia salvar a si mesmo, né, que as obras não eram suficientes. E aí Isaías decidiu, né, ele se colocou disponível para servir. Aqui, da mesma forma, a gente vê que as pessoas ouviram, que as pessoas viram, mas não foram confrontados suficientemente pela palavra. A palavra que confronta, a palavra de Deus nos confronta. E aí eu lembro sempre de Diego falando, né? Se a palavra não está confrontando, cuidado. Cuidado, porque talvez você esteja seguindo a sua própria religião. Você não está seguindo a religião de Deus, você não está seguindo a palavra de Deus. E no verso 47, 48, Jesus coloca, né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então a gente vê aqui, irmãos, que o propósito de Jesus não era condenar, né? Jesus veio, Jesus abriu mão de estar na glória com o Pai, Jesus veio encarnado aqui nesse mundo para trazer a salvação. E aí aqui nós temos, né, João reforçando, quem ouvir, eu preciso ouvir essa palavra de Jesus, que é o próprio Jesus é a palavra, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a palavra. Se eu ouvir a palavra e eu crer, eu vou receber a salvação. Porque o mandamento, né, no finalzinho, o último versículo de João 12, 50, é que o mandamento é a vida eterna. Jesus veio para salvar. Jesus não veio para condenar. Mas aquele que ouve a palavra e não crê na palavra, ele já está condenado. Porque a palavra que ele ouviu há de condenar, há de o julgar no último dia. Então, por mais que o propósito de Jesus ali foi de salvar o mundo, a mesma palavra que salva é a mesma palavra que há de condenar. Nesse primeiro momento, Jesus veio para salvar, Jesus veio para trazer o seu plano de salvação, o seu propósito, Jesus veio para revelar o Pai, mas na segunda vinda, Jesus há de vir julgar o mundo, julgar as pessoas. Então, a mesma mensagem que proclama a vida e o perdão é a mensagem que para o incrédulo vai trazer o julgamento. Então, cedo ou tarde, as pessoas serão punidas. E aí, quando a gente pensa, né, de pessoas que tiveram endurecimento, que ouviram as palavras, que viram os sinais, a gente lembra de Faraó. Faraó, no Velho Testamento, Moisés foi várias vezes confrontar Faraó. Moisés várias vezes trouxe a palavra de Deus a Faraó. Faraó viu cada um dos sinais das pragas sendo realizados. E quanto mais ele via, mais o seu coração era endurecido pela sua própria culpa, pela sua própria decisão de não ouvir e de rejeitar a palavra que ele estava recebendo. E qual foi a consequência? O filho, os primogênitos de toda aquela população, de todo aquele povo, foi morto. Eles tiveram pragas de gafanhoto, pragas de água sendo transformado em sangue. Tudo aquilo que eles viram parece um absurdo para a gente. Ver tantos aqueles sinais e as pessoas terem seu coração endurecido, como foi o caso de Faraó.
Então, Deus trouxe ali tantas oportunidades de mudanças e ainda assim ele não quis. O seu coração foi endurecendo. Deliberadamente, ele rejeitou a mensagem de Deus. E aí, quando ele decide rejeitar, o seu coração é endurecido. Então, Deus se apresenta muitas vezes a nós, hoje, nos nossos dias. As pessoas veem as mensagens, veem os sinais de Deus sendo realizados, mas muitas vezes as travas são colocadas nos olhos para não ver os milagres, para não ver a ação de Deus. O propósito maior de Deus aqui nesse momento, de Jesus, era comunicar a salvação, era de apresentar a salvação, não apenas de realizar os sinais eram apenas um meio de Jesus estar ali mostrando que ele era o Filho de Deus, que ele realizava aqueles sinais e milagres, porque ele era o enviado de Deus, porque ele era o Deus Filho. E muitas vezes a gente vê hoje, né, a gente vê uma chuva, a gente vê uma natureza. No meu ambiente de trabalho, eu tenho essa oportunidade de visitar os parques, áreas, né, protegidas, com tanta natureza, com tudo muito conservado, tudo em muita sintonia, o cântaro dos pássaros. Muitas vezes a gente vê isso e a gente fala assim, como é que pode as pessoas ainda acreditarem que isso aqui tudo é uma evolução que veio a partir de uma grande explosão do Big Bang? Como que as pessoas conseguem olhar para aquilo tudo e não perceber a presença de Deus e não perceber a harmonia que há naquele ambiente? Da mesma forma, quando a gente vê crianças, né? Tantas crianças nascendo e a gente vê como é perfeito a gestação, como é perfeito o desenvolvimento, o nascimento de uma criança, e ainda assim as pessoas não ouvirem, ainda assim as pessoas não crerem as palavras de Deus. Então, infelizmente, né, o que mais nos impede de crer na palavra de Deus, de ver os sinais, somos nós mesmos. Né? São as nossas atitudes, o nosso orgulho, a vaidade que nos cerca, a necessidade de aprovação do outro, a justificativa que nós colocamos para os nossos erros e para os nossos pecados. E quando a gente pensa em justificativa, muitas vezes a gente usa como justificativa até o pecado do outro. Aí, quando em casa com os meus filhos, às vezes eu vou chamar a atenção de um, aí ele fala comigo assim, mas meu irmão faz isso, mãe. Ele faz muito pior do que eu faço. Então, muitas vezes a gente tenta nos enganar com essas justificativas para tampar, para esconder os nossos erros, e isso vai fazendo o quê? Endurecendo os nossos corações. Vai trazendo essa cegueira espiritual, vai trazendo o coração duro e resistente, o coração de pedra. Alguém gostaria de manifestar, irmãos? Eu, Silvia, Ellen. Eu estava pensando aqui, né, que você perguntou qual será que é o nosso erro, por que tem tanta gente desviada, dá para me ver agora. E eu anotei umas coisas aqui, porque Jesus, ele fez milagres. E vai falar que essas pessoas, elas escolheram não crer. Só que eu fiquei pensando, né, você mesma falou que apenas ver o milagre não é suficiente para fazer o nosso coração ser um coração credo. E eu fiquei pensando, né, Jesus, ele não apenas fazia os milagres. Com os milagres, ele revelava quem ele era. Então, Jesus, ele não só multiplicou o pão. Quando a gente estava estudando a multiplicação dos pães, a gente falou também sobre satisfação. Então, Jesus estava mostrando ali, eu sou o pão da vida. Então, Jesus, ele não só transformou água em vinho, mas ele também derrama o Espírito Santo, ele derrama o poder dele e nos convida para um banquete. Então, assim, acho que um ponto do nosso erro é justamente aquela coisa que a gente já falou em muitas aulas, que é não apontar Deus como fim, mas como o meio, né, para atingir a nossa própria glória humana. Então, com os milagres, Jesus ele estava ali provendo coisas para as pessoas, só que ele estava, acima disso tudo, revelando quem ele era. E quem conseguia entender isso e enxergar isso é que realmente conseguia entregar o coração ali para Deus e realmente ter um coração credo. Então, acredito muito que uma parte do nosso erro é isso, é apontar o que Deus faz, e não que o que Deus faz está errado, ou está errado buscar o que Deus faz, não. Mas, acima disso, o
quem ele revela quem ele é a partir do momento que ele está fazendo aquilo. Então, quando eu estou vendo uma cura, não é a cura em si, mas poxa, tem um Deus que cura. É sobre quem Deus é e não sobre o que exatamente eu estou recebendo em relação a isso. Então, eu acredito que uma parte é justamente não entender, e às vezes a gente até ensina, né? Eu só busco o que Deus está fazendo e eu ensino as pessoas a buscarem só a glória de Deus. Então, campanha, venha ser curado. Então, a pessoa já está vindo com o coração para buscar a cura, ela não está vindo buscar quem está curando ela. O Deus da cura, né? Exatamente. Então, Jesus, ele não só fazia os milagres, mas ele ensinava quem ele era. E a gente estudou muito também nas outras aulas, né, quando a gente estava vendo os sinais, que a credulidade do nosso coração vai vir a partir de um contemplar. Eu preciso contemplar quem Deus é, eu preciso conhecer quem ele é. Então, não é só mostrar os atos. Jesus revelava a identidade de Deus e ele mesmo falava, eu revelo quem o filho revela quem o pai é, né? Jesus revelava quem Deus era. Então, é sobre olhar para Jesus e ver quem Deus é. E isso que vai manter meu coração crédulo. Porque no dia que Deus não fizer nada, eu preciso continuar mantendo meu coração crédulo em quem Deus é. Então, não é só, Deus curou não sei quem, Deus me deu um carro, Deus me deu alguma coisa. Mas Deus é o meu Salvador, Deus é o Criador, Deus é, sei lá quem é que Deus é para você, mas Deus é. E é a partir disso que meu coração vai ser crédulo. O Diego quer falar também. Diego mandou explicar aqui o que é contemplar. Eu acho que ele que tem que explicar, porque ele fala isso mais do que eu. Eu não sei explicar. Minha experiência? Eu acho que contemplar... É porque assim, ela puxou um gancho que eu achei interessante, que esse negócio da contemplação, né? Então, a própria palavra tem um conceito interno que você se torna como aquele que você contempla, né? Quanto mais você olha, um filho está observando o pai, por isso muitas vezes ele vai repetir, está contemplando o pai, muitas vezes vai repetir os atos do pai. Então, se o pai ele valorizava o trabalho, o dinheiro, algumas coisas, provavelmente ele vai valorizar as mesmas coisas, né? E coisas assim. Então, existe uma forma de nós contemplarmos a Jesus, a contemplarmos a Deus, mas não com os olhos naturais, né? Então, existe práticas espirituais que nós temos que fazer para poder contemplar a Deus. Primeiro, estudar profundamente a palavra é uma forma de contemplar a Deus. E dois, isso já é uma prática assim, muito esquecida na igreja evangélica, que é a meditação, que a gente não faz. Né? Eu falo de mim, eu tenho muitos anos de crente, mas eu medito pouco. Não é uma coisa que me foi ensinado. Medita na palavra. Como assim? O que é meditar? Né? Que é você entrar num momento assim, onde você vai pegar uma palavra, pegar um trecho da palavra ou uma verdade bíblica e pensar a respeito dela e aprofundar esse pensamento e deixar esse pensamento ir seguindo o máximo, deixar o Espírito Santo falar e aquilo vai criar raízes dentro de você. Então isso também é uma forma de contemplar, né? Porque para pessoas mais pragmáticas, mais racionais, é difícil essa palavra contemplar. Contempla Deus. Hã? Tá bom, como? Entendeu? São coisas que nós temos que pensar e talvez resgatar, né? Estudar a respeito. Cara, como meditar? Eu não sei meditar. Então, eu preciso aprender a meditar na palavra. O que é isso? Né? Não é da nossa cultura ocidental, né? Os ocidentais têm muita diferença. Tanto é que tudo que vem de meditação normalmente vem do Oriente, né? A gente aprende com os japoneses, com os hindus, então tudo de meditação está difundido nisso. Mas a meditação cristã, hoje, está começando a voltar a ser um tópico de discussão nas igrejas. Né? Que diferente, por exemplo, a principal diferença da meditação oriental para a meditação cristã é que a oriental, né, eles têm um esvaziamento da mente. E na cristã, ele tem um enchimento da mente. Né? Enchei-vos da palavra. Então, é encher sua mente de verdades espirituais que vai aumentar a sua fé, que vai aumentar o crer. Né? E não sei que está fugindo um pouquinho, mas só pontuar isso. Está fugindo um pouquinho do tema, mas pode continuar então, irmã. Mais alguém quer falar?
E outra coisa, eu estava dando uma revisada das minhas anotações, né, que João fala 98 vezes na palavra crer. Que eu vejo assim, de forma prática, é diferente do que está acontecendo. Muitos acreditavam em Jesus, mas somente alguns criam. E há uma diferença muito grande entre crer e acreditar. Né? Acreditar, você sabe que Deus é Deus. Igual o povo antes, todo aquele povo ali do Antigo Testamento que a gente vê, ele sempre se corrompendo, indo para Baal, indo para Astarote, indo para não sei o quê. Eles criam em Deus, eles acreditavam em Deus. Porque eles também prestavam culto para Jeová, para Yahvé. Então eles prestavam culto. Mas eles não criam a ponto de mudar suas vidas. E quando Yahvé não fazia o que eles queriam, o que eles faziam? Vão pedir uma ajuda para Baal, que é um outro Deus. Então, na verdade, usando sempre Deus como um meio para atingir seus objetivos. E a mesma coisa dos fariseus, né? Eles viam Jesus ali, mas como eles perceberam que Jesus não ia realizar o que eles queriam, eles não criam em Jesus, né? Muitos acreditavam, então eles abandonavam aquilo não mudava a vida deles, né? Eles procuraram outro meio, então. Então, se Jesus não vai fazer o que eu quero, então nós vamos procurar uma outra forma. Né? Irmão Atos quer falar para ele. Esse é um dos temas mais complicados da Bíblia, né? Ao mesmo tempo que a gente fala da soberania, da salvação de Deus e a culpa que o homem tem em relação a sua salvação. Mas um ponto que a gente tem que levar em consideração, extremamente importante, é que a pessoa ela vai ver, a pessoa ela vai entender e ela vai receber no coração a palavra de Deus se ela tiver o Espírito Santo de Deus. E aí a gente já começa, né, a ter grandes entraves. E se Deus não colocar o Espírito Santo na vida de fulano de tal? E se Deus coloca só o Espírito Santo na vida de fulano X? São teologias. Eu não estou falando aqui que o que eu estou falando é verdade. Lindy é professora de seminário, ela entende isso. A gente tem que expor as nossas ideias, expor as diferentes teologias. E o importante teólogo dos dias atuais, que é Paul Washer, diz o seguinte: os que têm apenas uma forma de religião, mas nunca experimentaram o poder do evangelho justificador e regenerador, permanecem inconscientes da presença e repugnância do pecado em sua vida. Continuam vendo sem perceber e ouvindo sem entender. Ou seja, simplificando aqui, não tem o poder do Espírito Santo de Deus que vai convencer eles do erro e do pecado, e não tem o Espírito Santo de Deus também que vai fazer com que isso toque no seu coração. Por que Pedro falou aquilo, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? O que Jesus disse? Você não falou isso pela sua própria boca, você falou isso porque o Espírito Santo te revelou. Então isso é muito complicado. Nós não vamos conseguir fechar isso aqui. Nós temos o homem que nós sabemos que o homem escolhe os maus caminhos. Aqui mostra, a própria palavra mostra que os fariseus, eles sabiam que Jesus era Deus, mas eles preferiram seus rituais santos e preferiram a sua fama ali como fariseu. Do jeitinho que a Bíblia está falando aqui, né? E é isso. E até as próprias pessoas, as pessoas que foram curadas, gente, talvez teve pessoas que foram curadas por Cristo e estava lá escolhendo Barrabás ao invés de Cristo e gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Né? Isso que Ellen falou é um ponto muito importante também. As pessoas, elas querem sempre buscar, elas querem pegar o evangelho e se perguntam assim: o que o evangelho tem para me dar? É o evangelho da prosperidade dos dias de hoje. Se você for nas igrejas que fazem as campanhas, você quer ver essa igreja Lindy, pastor Geraldo, pastor Lindy, põe uma campanha ali, aqui vai estar cheio, né? Venha, faz um elo de 7 orações e você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um emprego, você vai ganhar o marido que você quer, você vai ganhar, né? Dia dos Namorados está aí, e aí aqui vai ficar cheio. Faz o culto do amor para arrumar um namorado, todo sábado, 3 horas da tarde, sol quente. Isso aqui vai estar cheio de gente querendo namorado e namorada. É porque as pessoas buscam essas coisas.
Porque, na verdade, elas não estão apegadas àquilo que é a vontade de Deus, elas estão apegadas à sua própria vontade. Aí a gente entra na questão da idolatria. O meu eu, o que eu quero, o que eu preciso. E é isso que essas pessoas fizeram. Elas preferiram mais o seu bem-estar, preferiram mais a sua glória, preferiram mais aquilo que elas tinham do que reconhecer que Jesus era Cristo, que era Deus. Silvia, pastor Geraldo. Oi, pastor. Quando nós falamos da culpabilidade do homem, é porque é o seguinte, eu estava observando que na lei mosaica, quando Deus falou assim, não deres ouvido aos meus estatutos, às minhas ordenanças, virão sobre si várias maldições. Era um povo que servia a Deus, mas Deus falou lá no capítulo 40, no versículo 47, diz assim, porquanto não me serviste com bondade e alegria de coração. Aquele povo servia a Deus, mas não estava servindo com alegria e bondade de coração. Então, na lei mosaica, é a obediência de servir a Deus. Quando Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E hoje, muitos querem estar na igreja, mas não são nascidos de novo. Porque nascer de novo significa ter mudança de vida, ter transformação, ter uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, que muitas vezes nós queremos, como a Alice falou aqui, muitas vezes nós queremos que o nosso ego, a nossa vontade, as nossas necessidades sejam supridas, não que elas sejam tratadas, preenchidas pelo amor, pela misericórdia de Deus, porque nós somos falhos e nós precisamos justamente disso, reconhecer qual a suficiência de Jesus para as nossas vidas, que ele para nós é como o ar que nós respiramos, o oxigênio. Sem ele é impossível nós podermos viver sem Jesus. Enquanto nós sentirmos essa necessidade, nós temos que estar consciente dessa busca. Eu lembro sempre de uma história que o pastor Adilson nos contava, que um moço chegou e perguntou para ele, como é que eu faço para poder saber cada necessidade que eu tenho de Deus? Aí o pastor falou, vem cá, vou te mostrar. Aí chegou um tambor de água, mostrou ele lá, olha aqui dentro da água. Aqui. Ele olhou, quando ele olhou, o pastor enfiou a cabeça dele dentro da água. Aí ele começou a debater, o pastor levantou a cabeça dele de novo, ele com os olhos vermelhos, tornou a enfiar a cabeça dele, por 3 vezes fez isso. Aí quando ele já não estava aguentando mais, o pastor tirou ele dentro da água, ele falou, pastor, o que é? O senhor está querendo me matar? Ele falou, não, o dia que você sentir a necessidade de Deus, como você sentiu a necessidade do oxigênio, aí você vai receber a importância de Deus na sua vida. E é assim que nós temos que ver, como a nossa suficiência, ao qual nós precisamos, e que é uma coisa impossível de nós alcançarmos o objetivo que ele planejou para nós, que é de vir salvar o mundo. Mais alguém gostaria de manifestar, irmãos? Então, vamos seguir. Irmãos, muito obrigada pelas colaborações. Eu pensei em cada uma das falas, mas quando a gente pensa aí, né, nos fariseus, quando a gente pensa nos fariseus que estavam ali, ouviram e eles muitos, né, eles creram, mas eles não tiveram as suas vidas transformadas, eles não rejeitaram a Jesus. E aí, se a gente for parar para pensar nas atitudes daquelas pessoas no templo, eles estavam desvirtuando a palavra, eles estavam colocando fardos na vida das pessoas que eles mesmos não conseguiam cumprir. O templo virou local de comércio, de oportunidade de lucro. A gente vê que eles não estavam eles não estavam obedecendo nada à palavra de Deus.
Eles estavam desvirtuando de tamanha forma que ele já não era mais possível no templo de ser o templo a presença de Deus. Mas eles estavam ali com a vida totalmente separadas. E quando Jesus veio, e eles vendo os milagres, e eles deliberadamente não aceitaram, é porque aquela palavra confrontava de tamanha forma que mostrava que tudo que eles estavam fazendo estava errado. E eles queriam permanecer nesse erro. Eles desejavam a própria glória, mas eles estavam ali afastando aquelas pessoas de conhecer a Deus. Eles não estavam permitindo que aquelas pessoas vissem Jesus revelando o Pai. Eles estavam criando dificuldade, eles estavam onde Jesus estava ali pregando o amor, eles vinham ali colocando descrença naquilo que Jesus ensinava, naquilo que Jesus estava falando. Então, assim, isso que uma parte que a Alisson falou, né? Que muitas daquelas pessoas que talvez receberam os milagres foram eles que gritaram lá quando Jesus foi apresentado às autoridades e gritaram: condena Jesus e morte de cruz. Então, assim, aquelas pessoas, eles estavam de tamanha forma contrário a tudo aquilo que Jesus estava ali ensinando. E quando a gente pensa nas nossas vidas, né, muitas vezes eu tenho muitos erros na minha vida, mas eu consigo, pela ação do Espírito Santo na minha vida, identificar que eu estou errando e ter a sensibilidade de pedir a Deus para me mudar, para transformar. Aquelas pessoas não queriam isso. Elas queriam permanecer nas trevas. É igual o Faraó. O Faraó viu Moisés várias vezes, foi lá, falou com ele e ele se endurecia. E ele fechava. Então, é nesse sentido que João coloca aqui que o homem, ele é responsável pela sua condenação porque ele decide não crer. Ele decide não ser transformado. E muitos que aceitam ser transformados são transformados, que acreditam que aceitaram a transformação, acreditam nessa transformação de forma que ele tenha vantagem, que ele receba aí as bênçãos, que ele receba aí o resultado das campanhas, mas não de ser de fato regenerado pela palavra, não de fato ser espelho da imagem e semelhança de Deus, não de fato seguir as atitudes de Jesus, de seguir o passo a passo de Jesus, de ter a sua vida transformada. E aí a gente vê que em Deuteronômio 18:9, que já, né, desde o Velho Testamento a gente tem a promessa do envio do profeta e o acerto de contas daquele que não ouvia a palavra de Deus, né? E essa discussão que Alisson trouxe, né, da ação do Espírito Santo, da soberania de Deus, e aí a gente entra na questão de predestinação, não é algo que a gente queria entrar aqui na aula, exatamente por ser uma questão tão profunda para discussão e que eu acho que a gente não conseguiria exaurir aqui na aula, né? Durante esse tempo aqui que a gente tem para discutir. Mas, assim, a gente não pode negar a responsabilidade do homem, né? Mesmo a questão da eleição, o homem, ele é responsável pelas suas escolhas, pela sua atitude. E a gente tem aqui o registro de João, rejeitaram. E aí, quando a gente fala dessa rejeição, a gente, né, trouxe aqui no próximo slide o perigo dessa incredulidade. A incredulidade revela o desprezo. E a gente vê que aquelas pessoas, os fariseus, os líderes da sinagoga, eles desprezaram a Jesus. Mesmo tendo condições físicas e mentais ali para ver que tudo aquilo que eles viram da lei, de tudo aquilo que estava escrito acerca de Jesus, acerca do Messias, que o Messias estava ali entre eles, Jesus falou com eles inúmeras vezes, eles decidiram desprezar. Eles agiram contra tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Eles tramaram, eles incitaram as pessoas contra, eles organizaram, orquestraram aquilo ali decididamente, né? Eles desprezaram a Jesus. E a gente vê que aquelas pessoas, e muitas vezes nós hoje no nosso dia a dia, a gente utiliza das nossas condições físicas e mentais para desprezar. A criatura utilizando a própria
o próprio corpo, tudo aquilo que Deus criou para utilizar contra ele, voltando contra o Criador. A gente vê pessoas que se declaram ateus, que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus. Outros até acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas não acreditam em Jesus como Jesus o Salvador, como o Messias. Então a gente vê o homem desprezando, né, abertamente o seu Senhor, o seu Salvador, usando aquilo que Deus deu, a mente, o conhecimento, a inteligência para desprezar o seu Senhor. E aí, nesse momento, a gente vê, né, que como isso é tão abominável e que a gente não deve aceitar em nenhum momento essa incredulidade nas nossas vidas e viver como salvo e viver como regenerado dia após dia, né, recuperando, sendo regenerado das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos. E lembrando, né, sempre que vier essas incertezas, que Deus está no controle, desde lá do tempo de Isaías, no tempo de Jesus e nos nossos dias. Né? Não está distante de nós a soberania, o cuidado, o controle de Deus. E o segundo perigo que eu chamo aqui, irmãos, acerca do desprezo, de rejeitar Jesus, é achar que as pessoas querem ser livres. Eu não quero ser preso à ideologia de uma religião. Eu não quero ser preso a uma placa denominacional. Eu não quero ter uma placa de igreja. Eu não quero viver escravo. Os ensinos da palavra me obrigam que eu tenho que, né, matar o pecado que há em mim. Eu não quero viver isso, eu quero ser livre. Mas essas pessoas que acham que estão sendo livres, independentes de uma obrigação de seguir os ensinamentos de Jesus, elas estão presas, elas estão escravizadas pelo próprio pecado. Então, assim, muitas vezes o homem acha pela sua inteligência, né, pela sua mente, pelo seu intelecto que está sendo livre, mas não está sendo livre. Ele vive escravo do pecado. Ele está escravizado pelo pecado, ele está escravizado pelo mal e está condenado, né, condenando a si mesmo à morte eterna. E quando a gente pensa aí no desprezo, né, o primeiro perigo é a rejeição, o segundo é viver escravo do pecado, mas quando a gente pensa aí nesse desprezo, nessa rejeição, muitas vezes a gente pode viver isso na nossa vida quando a gente recusa uma exortação pastoral. Eu não aceito, né, uma exortação pastoral, eu não aceito uma orientação bíblica, eu começo a criar justificativas para os meus erros, para as minhas atitudes, quando eu fecho os meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus em determinadas situações, né? Quando eu não sinto paz interior, ou muitas vezes a gente escuta, né? Eu já escutei de pessoas que conhecem a palavra, que não conseguem perdoar a si mesmo pelos erros que cometeram. Né? São atitudes simples que podem levar à incredulidade. Se eu não consigo me perdoar dos erros que eu cometi, eu estou negando o perdão de Jesus na minha vida. Eu estou negando que Jesus pode me perdoar de tudo que eu fiz errado, se eu reconhecer Ele como meu Senhor e buscar a transformação da minha vida. Eu estou rejeitando a Jesus quando eu estou querendo seguir a minha vontade e os meus planos sem consultar a Deus, sem saber se aquilo é a direção de Deus para a minha vida. Então, irmão, nós precisamos estar atentos, porque o nosso coração é enganoso. Né? Nós estamos aqui nessa terra, nós vivemos ainda numa carnalidade, nós vivemos ainda nesse corpo que é falível, o nosso coração é enganoso. Pode trazer dúvidas e essas dúvidas podem levar à incredulidade. Nós falamos na aula passada do autor do livro, o Peregrino, né, que em um determinado momento da vida dele, ele chegou a pensar que ele tinha, por tamanha incredulidade, questionamento, que ele tinha cometido o pecado da blasfêmia. Mas ele conseguiu encontrar em Deus a resposta e escreveu, né, a graça ao maior dos pecadores, né, que seria, na visão dele, ele mesmo. E a gente vê que nesse momento, irmãos, que
aqui nesse momento, quando a gente fala, né, do perigo da incredulidade, da mente, da razão, do homem usar o seu próprio corpo para rejeitar o seu Criador, a gente vê que aquelas pessoas, pela mente, elas criam, elas viram os sinais, mas o coração não foram transformados. Então, assim, a gente vê que aqui João está trazendo a mensagem que não basta eu ver com os meus olhos, mas eu preciso ser transformada por aquilo que eu estou vendo. Não basta eu ver os sinais, não basta eu ver o pão, não basta eu ver Jesus trazendo ali a luz, mas eu preciso viver essa luz, eu tenho que aceitar essa luz que transforma o meu interior, transforma o meu coração. Se a palavra do Senhor não transformar meu coração, eu não estou crendo verdadeiramente em Deus, eu não estou me abrindo, me colocando disponível para ser transformado pelo Senhor. E aí a gente passa, né, para a última parte, que é o resumo dos ensinos de Jesus, e a gente vê que nesse momento um forte apelo, né, assim, Jesus estava finalizando os ensinos dele aberto ao público, né, o seu ministério público estava sendo ali finalizado. A próxima vez aí nas passagens que a gente vai ver pessoas ali perante Jesus, vai ser no momento da condenação. Então a gente vê que ali no finalzinho Jesus, ele clama no verso 44, né? E Jesus clamou. Em outra tradução fala que Jesus gritou alto, Jesus estava ali fazendo um forte apelo às pessoas, aos homens, né? E ele estava ali trazendo um resumo de tudo aquilo que ele havia ensinado, de tudo que ele havia revelado de si mesmo, de tudo aquilo que ele havia revelado do Pai. Crê em mim, né? Mas se você crê em mim, você não está crendo em mim, você está crendo no Pai. Então Jesus estava trazendo ali o Pai, ele estava ali buscando aquelas pessoas naqueles minutos finais ali, naquele tempo que ele estava encerrando o seu ministério. Então a gente vê aqui a presença de Cristo como um agente de Deus. Cristo estava ali não para trazer a sua autopromoção, como muitos hoje estão dentro da igreja, muitos líderes buscando a projeção deles mesmos, né? Mas Cristo estava ali como agente de Deus, levando aquelas pessoas a Deus, revelando Deus naquelas pessoas. E a gente vê que Jesus clamou. Jesus fala, né, assim, quem vier a mim, quem crer em mim, crerá no Pai, não será julgado, não terá condenação, porque recebeu o Senhor, conheceu o Senhor, viu a glória de Deus. E aí, assim, a partir desse momento em que Jesus está clamando, a gente vê que ele traz até questões que já foram abordadas minuciosamente em outros capítulos, e a gente não vai aprofundar, né? Mas a gente vê que Jesus traz, nesses versículos finais, ele se apresenta ali como agente de Deus, e aí a gente vê que Deus ali apoia Jesus naquele momento ali, como Jesus apresentando, né, os sinais como objeto de fé, para que as pessoas vissem Jesus como filho de Deus, como próprio Deus, e também como juiz, né? O juiz que estava ali por meio das palavras, trazendo salvação, mas que também poderia trazer condenação. E aí Jesus traz ali, né, as considerações ali, trazendo uma urgência nessas reflexões acerca do evangelho, acerca da incredulidade do homem. E a gente vê, nesse momento, Jesus trazendo a ênfase, João registrando, né, essa ênfase de Jesus na necessidade do coração, em contrapartida à fé meramente superficial. E a gente vai ver aí nos próximos versículos de 44 até os 50, Jesus trazendo essa necessidade da vida transformada por Cristo, não apenas a operação do milagre, mas um coração disposto a seguir, a obedecer a Cristo, obedecer a sua palavra. E a gente vê que Jesus, mais uma vez, nos ensinando. Jesus, ele se coloca ali em obediência ao Pai. Né? Jesus se coloca ali que ele estava revelando as palavras que o Pai o revelou, que o Pai deu a ele para que ele se revelasse.
Então, Jesus estava mostrando ali a necessidade, eles obedecendo ao Pai, a necessidade nossa de obedecer ao Pai. E aí, essas palavras de Jesus, elas têm um peso tão grande, porque é Jesus trazendo a palavra do Pai àquelas pessoas. Né? Então, assim, a gente vê Jesus ali trazendo urgência nessas reflexões. E aí, posteriormente, a gente vai ver no capítulo 14, 9, Jesus falando com Filipe, né? Como Filipe pede, fala com o Senhor, né? Senhor, mostra-nos, diz-nos como podemos ver o Pai. E aí Jesus fala com eles, né? Assim, como eu estou aqui com vocês há tanto tempo, e como que você me pergunta, mostra-me o Pai, né? E Jesus estava ali, eu estou revelando o Pai, assim como a Ellen falou, Jesus estava ali apresentando o Pai, ele estava ali revelando o Pai, e as pessoas não estavam percebendo Jesus, não estavam vendo a revelação. E aí a gente vê nessas passagens, nesses versículos, que sem fé em Jesus, o homem não pode conhecer verdadeiramente Deus. O homem não pode ver Deus, porque o único que pode revelar a Deus é Jesus. E Jesus estava ali, né, revelando, e aquelas pessoas não estavam vendo. Então, irmãos, a gente precisa ver Cristo com esse olhar do Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento para que verdadeiramente a gente possa conhecer Deus. Então, Jesus se coloca ali como aquele que o Pai enviou. Jesus queria que as pessoas vissem o Pai por meio da sua mensagem, por meio das suas atitudes, por meio da sua obediência. E aí a gente vê que Jesus não estava aqui apenas como mais um profeta, né? Como mais um mediador, mais um homem mediador, mas Deus se fez homem para se revelar a si mesmo. A palavra encarnada, né? Deus enviou seu único filho, né, para revelar a si mesmo a nós, assim como o Senhor está nos revelando nessa manhã. E a gente viu em outros versículos, ao longo do livro de João, de capítulo 1 até o capítulo 12, que nós estamos estudando, a começar lá no primeiro capítulo 1, no versículo 1, e versículo 18, que o Filho, a Palavra e o Pai estão estreitamente ligados, né? Não é possível ver Jesus sem ver o Pai. E aí em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, João registra isso, né? Em todos os capítulos a gente vai vendo João registrando essa primeira verdade que ele coloca no primeiro versículo. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra, Jesus se coloca como a palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, né? E a palavra era Deus. Jesus é Deus, Jesus estava ali se revelando. Então, irmãos, sem fé, e aquelas pessoas não tiveram fé, aquelas pessoas não conheceram verdadeiramente Deus, porque não abriram-se, não creram. E aí Jesus continua no versículo 46, né? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus já tinha dito, né, em outro versículo, que ele era a luz, né? E nós estudamos acerca de ser iluminado por essa luz, né? E aí Jesus aqui no verso 35 coloca que ele, a luz, estaria por um pouco mais de tempo, né? Então Jesus estava ali desafiando aquelas pessoas, eu estarei com vocês por um pouco mais de tempo. Jesus estava ali, mais uma vez, enfatizando, né? Chamando aquelas pessoas para a urgência da sua mensagem. E a gente vê que, mais uma vez, né, o João registra essa antítese de luz, trevas, não só para estimular as pessoas a terem fé, ao tornar repulsiva a escuridão, né, mas para enfatizar, em preparação para os versículos 47 e 48, que o propósito dessa luz não era trazer condenação, mas sim transformação aos corações, sim salvação da vida eterna. Então, a gente vê que essa luz no mundo, né, uma vida iluminada por Cristo, conhecer o Senhor,
Jesus estava falando, eu não estarei aqui por mais muito tempo. Né? Conhecer o Senhor naquele tempo que ainda restava, ter um coração sensível, aberto à voz de Deus, ter a alegria de viver no mundo, mas não pertencer ao mundo, não ser do mundo. E aí no verso 49, né, o Senhor coloca, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então a gente vê aqui que Jesus coloca, né, que o mandamento do Pai não só sanciona a fala, não só da verdade, aquilo que Jesus, mas conduz Jesus à cruz, né? Ali tudo aquilo que Jesus estava revelando, tudo aquilo que Jesus estava fazendo em obediência ao Pai, aquilo ali estava levando Jesus à cruz, né? Porque Jesus precisava cumprir ali o propósito de Deus de salvação por meio da sua morte e da sua ressurreição. Aqui a gente vê João enfatizando mais uma vez a canção do servo obediente, que em obediência cumpriu o mandamento do Pai, foi morto, recebeu honra e glória do próprio Pai. Então, aqui, irmãos, a gente vê que muitos dos judeus ali se sentiram tão temorosos em receber a palavra, porque aquela palavra era tão forte, porque era a palavra de Deus, era Deus se revelando, e aquilo ali trouxe tanto medo que eles queriam eliminar aquela palavra, eles queriam arrancar tudo aquilo que Jesus estava realizando, porque aquilo confrontava de tamanha forma aquelas pessoas. Aquelas pessoas, eles viviam ali, né? Achavam que viviam segundo a lei de Moisés, mas eles não viviam. Eles não tinham as práticas corretas, eles não amavam as pessoas, eles não levavam as pessoas a Deus, eles não atendiam, não ajudavam as viúvas, os órfãos, eles exploravam das pessoas, né? E ainda assim eles achavam que viviam por meio da lei. E a lei que eles achavam que era o mais importante, que era a fonte de vida, aquela lei estava condenando aquelas pessoas, porque eles não cumpriam. E Jesus vem naquele momento para substituir aquela regra, né? aquele peso da lei, porque Jesus veio para cumprir a lei, mas Jesus veio para trazer uma nova graça, uma nova aliança ligada às pessoas a Jesus, né? Ligada ao amor, ao amor de Deus ali encarnado, revelando aquelas pessoas para aquelas pessoas serem transformadas pela presença de Jesus. Então, tudo que Jesus diz, até como ele diz, ele fala que foi revelação do Pai. Né? Então, está por detrás da revelação de Jesus e é o que conduzia à vida eterna, as palavras do Pai. Então, assim, de uma forma, né, resumindo até aqui no versículo 49, a gente vê que aquele que não crê na palavra que Jesus revela a disposição do seu coração para rejeitar a Jesus, a rejeitar a luz, rejeitar a glória de Deus, rejeitar essa graça misericordiosa que Jesus estava ali revelando, né, permanecendo, buscando a sua própria glória, a sua própria vontade e não reconhecendo a sua natureza pecaminosa, não reconhecendo que os seus pecados, as suas falhas e que sem Jesus eles não poderiam ser transformados e que sem Jesus eles não poderiam ser salvos, porque a lei os estava condenando pelas suas próprias atitudes, pelos seus atos. E por fim, o versículo 50, e sei que o meu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, João conclui, né, nesse versículo aqui, com essa nota, porque o discurso de Jesus é o reflexo da sua pessoa, é o reflexo, tudo aquilo que Jesus estava falando, né, sua palavra era a sua apresentação, era ali a essência de Jesus sendo revelada, sendo apresentada àquelas pessoas, e João registra isso, porque João estava dando, né, a oportunidade para que hoje nós tivéssemos o conhecimento, tivéssemos a vida eterna, para que fôssemos conduzidos à vida eterna. Então, assim, tudo é tão perfeito, né? Jesus estava ali revelando, João registra, esses foram os textos escolhidos por João, para que fosse registrado, por mais que inúmeros outros foram realizados, outros sinais foram realizados por
por Jesus ali, João escolheu esses para registrar, para nos trazer essa possibilidade de vida eterna. Em João 10:18, a gente vê Jesus falando assim, ninguém me tira de mim, mas de mim mesmo eu a dou, porque tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. João 12:23, e Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 5:19 diz assim, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. E João 1:14, que diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a gente vê, né, João encerrando aqui esse ministério público, esse apelo de Jesus, essas palavras finais de Jesus, né, reforçando aqui que Jesus estava ali revelando o Pai. Jesus estava trazendo o mandamento da vida eterna. Esse foi o último versículo, né? Tudo que João registrou ali naqueles 12 capítulos, tudo aquilo era para levar a vida eterna, tudo aquilo era para revelar o propósito de Deus de salvação, de vida eterna, daquelas pessoas reconhecerem a Deus, daquelas pessoas verem a glória de Deus e serem transformadas, assim como Isaías foi transformado lá em Isaías 6. Então a gente vê aqui, irmãos, o Evangelho de João estava reforçando, né, nesses últimos versículos, que para sermos salvos, Deus tem que mudar nosso coração. Não adianta apenas vermos a ação de Jesus, os milagres de Jesus, se a gente vê e não ser transformado. Se a cegueira dos nossos olhos não ser retirada, assim como de João registrou no capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Se o nosso coração não for amolecido pela palavra do Senhor, se os nossos olhos não verem e o nosso entendimento não ser realizado com o coração. E que nós sejamos transformados e que sejamos convertidos e que sejamos curados pela palavra do Senhor, né? E aí eu convido os irmãos para a gente, finalizando aqui na nossa aula de hoje, eu corri um pouquinho para que a gente finalizasse, passei alguns minutos, mas eu convido os irmãos para que a gente orasse nesse momento, pedindo a Deus para que Ele tire todas as cegueiras dos nossos olhos, para que o nosso coração seja transformado e para que nós possamos entender, né, tudo aquilo que o Senhor revelou nessa manhã acerca da sua palavra, acerca do seu propósito. E aí eu convido os irmãos, vamos orar nesse momento com esse propósito. Eu gostaria de pedir a pastora Lindy que fizesse uma oração para a gente encerrar aqui nossa manhã aqui de estudo. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos orar, né? Vamos colocar em pé, vamos pedir ao nosso Deus para trazer essa compreensão que nós precisamos. Deixa eu virar aqui. Amém? Eu gostei muito da oração de Evelyn no início, né, quando ela pediu ao Senhor para fazer que os nossos corações fossem como uma terra fértil. E que, de fato, os nossos corações sejam essa terra fértil, para que nós possamos absorver e colocar dentro, né, a palavra de Deus e deixar que essa palavra frutifique, que essa palavra realmente traga, que o Espírito Santo de Deus, que é quem revela a palavra, quem revela o próprio Deus, que Ele esteja conosco em nossos corações, nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo muito complexo, muito cheio de informações, mas nós temos o Espírito Santo, que o próprio Deus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, né? Como também foi mencionado, há duas linhas teológicas, mas tem o Espírito Santo, que passeia com muita destreza entre as duas e nos dá o discernimento necessário
que nós precisamos para ir rumo aos céus, né, a glória de Deus. Então, curva sua cabeça nesse momento, vamos pedir o Espírito Santo que traga para os nossos corações esse entendimento, que ele fale aos nossos corações